Entrada do secretário. Peguei um copo d'água, vamos tomar um cafezinho para a gente poder ir batendo esse papo. Obrigado, turma da Feira Gastronômica Itinerante. Andréa Loffler, Andréa, gerente executiva da Apresenta, minha parceira. Obrigado, Andréa, pela presença. Ela que está ajudando a organizar aqui. Quem quiser falar de Apresenta depois, sinta-se à vontade, esteja em casa. Procure a Andréa, procure a mim, procure o Cláudio da Rocha Miranda Filho, procure o Tufi. Tufi também, grande parceiro da nossa gestão. Muitos amigos aqui, agradeço pela presença. Vamos que vamos, já já a gente começa, só esperando o nosso secretário chegar. Estou aqui no ambiente emprestado aqui hoje, estou aqui direto do Hotel Nacional São Conrado, o hotel está belíssimo. Quero agradecer a turma da WAM, do Hotel Nacional, os sócios, Rafael, Andrade, Antônio, especialmente aqui a Cláudia, gerente geral do hotel, que nos acolheu aqui, tem nos acolhido com uma série de agendas, o hotel que tem sido parceiro aqui agora da Apresenta. Vamos fazer essa live aqui diretamente de São Conrado, aqui no Rio de Janeiro. Gente de fora do Rio de Janeiro também aqui marcando presença. Vamos falar um pouquinho de várias coisas. Kika Barros, quem mais está aqui para eu poder mencionar? Eduarda Moraes, direto de São Paulo. Obrigado a turma que também nos acompanha aí, que participa dessas ações que a gente vem conduzindo a nível Brasil, não só na discussão das pautas locais aqui do Rio de Janeiro, mas especialmente para o mercado em si, né? Diretamente do Rio, onde a Apresenta se lançou, mas para todo o Brasil, integrado às diversas outras atividades, às diversas ações importantes para o nosso setor. Hoje a gente vai falar de cultura, especialmente aqui, nesse bate-papo, mas tem muito assunto para a gente conversar. Vamos falar de lei de Aldir Blanc, vamos falar de lei de incentivo do ISS, vamos falar de perspectiva para o futuro, vamos falar, enfim, dos equipamentos culturais do Rio de Janeiro, dos museus, perspectiva aí para o Museu de Arte, para o Museu da Manhã, enfim, muita coisa. Quem quiser que a gente mencione, pergunte alguma coisa para o secretário, por favor, acione por aqui, que vai ser um prazer eu endereçar as perguntas de forma objetiva e de maneira que a gente possa contribuir com a discussão. Priscila Moreno, Fabiano Alves, nosso melhor designer que tem no mercado, direto de Portugal. Obrigado, Fabiano, querido boi. Patrícia e Priscila Moreno, queridonas, grandes parceiras associadas da Apresenta. Travamos uma briga incrível, mas de vitória positiva com relação ao ISS, nossa comissão de incentivos, que tem a Patrícia Moreno na gestão executiva, construiu um trabalho brilhante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. Eu vou sair aqui 1 minuto da tela, porque o secretário está mandando uma mensagem, e eu já volto aqui, segundos, tá ok? Ó, nosso secretário já está aqui. O secretário Adolfo chegando aqui ao nosso lado. Secretário Adolfo. Ô, querido secretário municipal de cultura, Adolfo Conde, meu querido amigo. Que beleza, muito bom ter aqui. Fala, meu amigo. E aí? Tudo bem? Tudo bom. Como é que você está aí? Estamos bem. Estou aqui pulando de um ponto a outro de reunião, aqui Estou aqui no Hotel Nacional, aqui em São Conrado, grande parceiro, aliado, agradecendo a turma. A gente esteve aqui outro dia, né? Grandes parceiros aí dessa retomada. Estou de sala emprestada aqui para a gente poder fazer essa live. Mas quero te agradecer muito que você está aqui com a gente, Adolfo, sei do seu tempo exíguo. O Instagram, você está inaugurando essa nova programação online aqui da Apresenta. A gente já tinha feito 23 lives especiais. Vamos retomar essas lives, mas agora será apenas uma por mês.
e a gente vai, começando a partir de hoje, nessa primeira Insta Live, a programação via Instagram, para fazer aqui pelas redes, e você, com muita honra para nós, muito orgulho, nos prestigia aqui com a sua presença. Você que é, para quem não conhece, nosso secretário Adolfo Conder, é um querido amigo, ele é advogado de formação, administrador, empresário que foi, e há muito tempo milita na área política, já ocupou cargos de enorme relevância, quase foi prefeito do município de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, liderou partidos políticos, vou deixar ele contar um pouquinho mais, mas tem, desde a juventude, dos partidos importantes da nossa sociedade, mas ocupando cargos, dirigiu a Assembleia Legislativa, a parte administrativa e de tecnologia, já trabalhou, enfim, com diversos prefeitos e agora, recentemente, nesse governo atual, o prefeito Crivella, ele foi presidente da Multirio e, em seguida, assumiu o convite para ser secretário municipal de Cultura e, de fato, Adolfo, posso dizer aqui com bastante tranquilidade, você já revolucionou, você mudou a página aí dessa relação com o setor empresarial. Acho que você conseguiu consolidar, a gente não teve... tivemos alguns personagens que tentaram construir um trabalho bacana aí, mas, infelizmente, não tiveram êxito na continuidade. Você, sim, com toda a envergadura, com toda a história que você tem, com toda a liderança política que você constrói, principalmente com a capacidade profissional, você colocou realmente a cultura do município hoje em outro patamar. Você largou com um dos maiores desafios e problemas, que era evitar que paralisasse o Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã, que é um ícone hoje do Rio de Janeiro, que é um equipamento não só cultural, mas turístico da cidade. Você conseguiu, não só com o Museu do Amanhã, mas com o Museu de Arte do Rio, no primeiro momento, nos primeiros dias da sua gestão, conseguiu atacar esse problema e garantir que houvesse a permanência e a continuidade da gestão tão profissional que vem sendo feito nesses dois equipamentos da cidade. Mas, dizendo isso, eu quero te dar uma boa noite, dizer que a gente está com vários amigos aqui acompanhando, diversos associados já presentes, muitos amigos do setor cultural, outros personagens do mercado. Eu vou narrando aqui para você, para te ajudar, mas você está com a palavra, eu quero te dar as boas-vindas e deixar à vontade para que você conte um pouquinho, boa noite, o que está sendo essa sua gestão. Tá bom. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite da gente poder fazer esse bate-papo com vocês, com os nossos amigos da Apresenta. Já vi aí alguns amigos aqui aparecendo, nosso querido Piunte, Vilma, muita gente aqui já acompanhando a gente nesse bate-papo. De fato, eu tive uma passagem pela Multirio, rápida, mas muito bacana, porque a Multirio é um grande equipamento, uma empresa pública do município que é produtora de conteúdo de mídia educativa, né? Então, produz mídia educativa para a Secretaria Municipal de Educação. Então, ali foi uma passagem muito, muito especial por toda a equipe que faz parte da Multirio, gente de muita criatividade, que tem uma importância, enfim, uma empresa que tem milhares e milhares, enfim, de títulos elaborados ali internamente por servidores públicos, por professores de educação. Então, foi uma grata satisfação passar por essa empresa que é tão importante, que talvez muito pouca gente conheça, né? Ela tem lá um canal na internet, está indo agora para a Band também. E nesse momento onde os estudos, a educação ainda, em especial no ensino fundamental, vem acontecendo por meio remoto, ela se torna mais importante ainda nesse processo. E aí, depois recebi esse imenso desafio, que é a cultura da cidade do Rio de Janeiro, que eu digo que é a capital da cultura do nosso país. E tem sido muito especial. Eu sabia do desafio que tinha pela frente quando a gente assumiu. A gente está falando de uma secretaria que tem mais de 60 equipamentos culturais, entre lonas, arenas, centros culturais, museus, enfim, teatros. Então, não era um desafio pequeno, a gente sabia o quanto
quanto era desafiador assumir essa gestão, em especial na questão dos museus, pelo alto custeio dos museus. A gente conseguiu, no Museu do Amanhã, trabalhar a questão da sustentabilidade do museu. Então, temos lá a gestão hoje do IDG, e a Prefeitura hoje tem um museu a custo zero, e da importância e da dimensão do Museu do Amanhã. Estamos trabalhando a coisa no mesmo sentido no Museu de Arte do Rio, enfim, tentando também construir uma sustentabilidade, entendendo que é fundamental para a manutenção dos equipamentos públicos da cultura que a gente construa parcerias para que eles funcionem da melhor forma possível. Óbvio que no meio dessa história toda, e aí talvez eu estou há mais de 20 anos na vida pública, quase metade da minha vida, você me conhece há muito tempo, a gente é amigo há muito tempo, e já passei por vários desafios, fui secretário de Assistência Social também, na cidade de São Gonçalo, onde você contou um pouco onde eu tive uma parcela da passagem da minha vida pública. Tive desafios grandes na assistência, em 2010, onde houve aquela grande chuva, mas te confesso que a pandemia talvez tenha sido um dos maiores desafios que vivia na administração pública. Realmente algo que era absolutamente inesperado, né, para todos, e, obviamente, a cultura sendo aquele que primeiro parou e que está sendo, né, a última a voltar com as suas atividades e tendo um impacto enorme, Pedro, obviamente, do ponto de vista econômico, para os profissionais que vivem da cultura, enfim, para os gestores e donos de equipamentos privados também, e para a gente enquanto poder público. Hoje eu passei boa parte da nossa manhã aqui com os nossos gestores dos centros culturais, das bibliotecas da cultura, discutindo o nosso processo de reabertura desses equipamentos. Então, imagino o quanto tem sido aqui para a gente desafiador colocar as coisas no rumo. E, em paralelo, como a gente viveu aí com vocês da Apresenta e com a sociedade civil organizada, o Conselho Municipal de Cultura, também a discussão de como a gente, nesse período de pandemia e no pós-pandemia, como é que a gente cria meios, obviamente, para que o setor seja menos atingido. E aí, enfim, temos aí a Lei Aldir Blanc, que foi uma demonstração enorme de força do setor da cultura, que representa para o Brasil quase 3% do PIB nacional. Na cidade do Rio de Janeiro, os dados apontam para mais de 5% do PIB da cidade. Então, sem dúvida nenhuma, muita gente sofreu nesse momento. E agora a gente tem discutido com a sociedade civil organizada, com os parceiros privados, esse processo de retomada. E, paralelo, quer dizer, a gente tem essa união. Óbvio que a pandemia foi, para todos nós, e tem sido até então, um momento triste, difícil, do ponto de vista da saúde pública, imensamente difícil para todos nós, onde tivemos muitas perdas no Brasil, no mundo, no Estado e na cidade do Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, houve uma grande união dos gestores da cultura, do parlamento brasileiro também, em paralelo com isso, que entendeu que teria que ter uma lei de auxílio emergencial para a cultura. E essa construção, quer dizer, passa por uma construção consensual, né, que tem uma dimensão enorme, né, para todo o Brasil. A gente estava falando de um investimento de 3 bilhões de reais feito pelo governo federal, o que representa, se não me engano, quase 3 Rouanês, que vão ser investidas em quase 130, 140 dias para serem injetados na cultura. Então, essa capacidade que a cultura teve de demonstração de força, de sensibilização também do Congresso Nacional, Congresso tanto na Câmara quanto no Senado, a votação foi quase consensual. E depois da sanção do presidente da República, é a demonstração da força que é a união de um setor tão importante para a sociedade. E esse tem sido aqui o nosso desafio. Agora a gente está nesse grande desafio de construção
dos editais da Lei Aldir Blanc, do auxílio do repasse, que é o auxílio emergencial, e do subsídio para os equipamentos. Então, tem muita coisa aí para acontecer nesses próximos meses, que terá uma importância enorme para o funcionamento da cultura na nossa cidade. Bom, Adolfo, muito importante você comentar isso, porque a Lei Aldir Blanc, claro, ela veio com bastante expectativa, né? Na verdade, muita gente duvidava que ela fosse passar e que haveria a validação por parte do governo federal. Eu acho que isso tem que ser comemorado, a gente tem que criticar as questões mais complexas, mas a gente tem que elogiar também as coisas boas, e a Lei Aldir Blanc acho que foi um grande gol e vai ajudar muito o setor cultural, que vem, não preciso repetir aqui, né? Tem tantos amigos aqui, eu quero, aproveitando, mencionar, está aqui o Robert da Feira Hype, está aqui o Maurício Dutti, está aqui o pessoal das casas de festa, de espetáculo, tem a turma que faz incentivo fiscal, tá a turma dos equipamentos culturais, administradores, proponentes de projetos, enfim, produtores culturais, e principalmente a turma que carrega esse piano no setor cultural com muita... O pessoal de carnaval, está aqui o Marco Antônio Barizon, a turma que carrega esse piano há muito tempo e que está numa situação muito combalida. Então, a Lei Aldir Blanc vem para ajudar muito esse produtor, que não teve outra fonte de arrecadação nesse período todo de pandemia, como todo mundo sabe. E hoje está muito combalido. Quero te fazer uma pergunta bem objetiva. Acho que seria legal se você puder dar um panorama aqui para os nossos ouvintes. Se existe já prazo para a liberação dos auxílios no âmbito do município, como é que você vê a importância do Rio de Janeiro, tanto para o Estado quanto para o município, com relação ao repasse dos recursos que virão pela Lei Aldir Blanc e as inscrições que foram ali já cadastradas? Bom, acho que assim, a gente tem conseguido estabelecer um diálogo importante. Isso tem sido um pouco a minha característica do ponto de vista de gestor, que é o diálogo com a sociedade civil organizada. A gente, nesse período da pandemia, nos reunimos muitas vezes, né, Pedro? Mas também nas esferas de poder. Acho que... Então, eu quero até, sem te cortar já, quero até fazer um registro importante, que eu não comentei aqui. O secretário Adolfo, eu sei que você teve uma atuação grande, inclusive interagindo com o presidente da Câmara, junto ao Congresso Nacional, pedindo a importância, junto ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Você foi, acho que, a primeira agenda oficial do secretário Mário Frias em Brasília. Você, no dia da posse dele, você já estava lá brigando pelo Rio de Janeiro. Isso é muito importante para que as pessoas saibam. E, realmente, eu acho que a Lei Aldir Blanc também teve dedo importante nessa articulação política, e você teve um papel bastante preponderante nisso. Sim, sim. E a bancada do Rio teve um papel, acho que determinante. Talvez, em grande parte... A articulação e a união da bancada do Rio. A gente, às vezes, vive momentos polarizados na política, né? E a gente está num ano que é um ano eleitoral. Mas a gente conseguir construir consensos, independente de bandeira política, nos dá um ânimo grande, no sentido de que é possível construir consensos importantes, e acho que a cultura, nesse período, conseguiu se tornar essa ilha de consenso diante de as vésperas de um processo eleitoral que a gente sabe que acaba sempre sendo tensionado. Mas a gente teve, eu quero até destacando isso, né, registrar o apoio dos deputados federais, Marcelo Calero, deputado Áureo, deputado Pedro Paulo, vários deputados da bancada, deputada Benedita, que inclusive preside a Comissão de Cultura do Congresso, da Câmara Federal, o deputado Marcelo Calero preside a Frente Parlamentar da Economia Criativa. Enfim, acho que é muito grande, muito importante essa sua mensagem. A união... Nós aqui toda a bancada do Rio votando, né? Deputado Áureo também teve uma participação importante, os 3 senadores, tanto o senador Harold, o senador Romário, o senador Flávio, todos também votaram a favor da lei. Então, o Rio acabou sendo um pouco um polo de articulação desse processo de aprovação. E agora a gente, há pouco, teve a regulamentação e começamos a discutir com o Estado e com o nosso Conselho Municipal de Cultura e com a sociedade civil organizada
os modelos, né? Quer dizer, a lei ela tem, para que as pessoas saibam, os que ainda não leram, ela tem 3 incisos fundamentais. O primeiro inciso trata do auxílio emergencial, que é o auxílio dado diretamente ao artista, que é muito parecido com esse auxílio que tem sido dado, de uma forma geral, pelo governo federal. Então, esse auxílio, o inciso 1º, trata do inciso 1º da lei, e esse auxílio será dado, ficou destacado na regulamentação, que ele será dado pelo governo do Estado. Portanto, o governo que fará esse repasse, fará o cadastramento desses artistas, fazedores de cultura, que se enquadram no auxílio emergencial dos R$600, que, para receber, não podem ter participado desse auxílio que tem acontecido aí de forma mais geral. O inciso 2º, esse já ficou a cargo do município. E a gente fez um amplo cadastro, também fizemos um amplo processo de escuta nos territórios, nas APs, através de web reuniões, escutando a sociedade civil organizada, e abrimos o que a gente chamou de Cadastro Municipal de Cultura. Tivemos na casa de mais de 3.000 inscritos. E esse é exclusivamente para equipamentos culturais, para coletivos culturais, para teatros, espaços que ficaram fechados e que precisam de ajuda para a sua retomada. E esse será feito pelo município. O cadastro já se encerrou e a gente teve um amplo número de inscrições, e a gente está definindo agora os parâmetros para esse repasse. A cidade do Rio de Janeiro vai receber 39 milhões e o Estado um pouco mais de 100 milhões. Então, a gente ficou responsável por esse inciso 2º, o que vai representar em torno, e aí a ideia é que se pague de uma vez só em 2 parcelas, né? E a gente está fazendo uma divisão pelo modelo de equipamento, pelo tipo de equipamento, pelos aqueles que têm mais funcionários. A gente está fazendo uma divisão para esse repasse. E o inciso 3º, que esse vai ser executado, e aí que é muito importante para quem está nos acompanhando, esse vai ser executado pelo Estado e pelo município, que é para os editais de fomento às artes. E ficou mais ou menos um cálculo aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente está falando de um pouco menos da metade. A gente recebeu 39, estamos falando quase aí de entre 17 a 19 milhões que serão investidos nesses editais que estão sendo elaborados pela nossa equipe de fomento. E alguns editais a gente vai fazer em parceria com o governo do Estado. Então, a nossa ideia é que a gente consiga lançar os editais logo no início de outubro. A gente está mandando para Brasília o plano de trabalho, aprovamos no Conselho Municipal de Cultura os critérios, etc. Estamos trabalhando os critérios de aprovação também, fechando em conjunto com o governo do Estado uma banca avaliadora. Fizemos, através de uma resolução da Secretaria, um grupo de trabalho formado pelo Poder Executivo e pelo Conselho Municipal de Cultura, e também estamos criando, através de um decreto, um grupo de acompanhamento da execução desses recursos, para que a gente consiga trabalhar da forma mais transparente possível, enfim, no investimento desses recursos. Então, quer dizer, a nossa expectativa é que esses recursos cheguem no final de setembro, né? E de que a gente lance os editais logo no início de outubro, e estamos falando aí algo para avaliação dos projetos, e espero que sejam muitos projetos. Estamos falando de entre 20 a 25 dias para avaliação desses projetos, e a gente poder estar já no início de novembro fazendo já os repasses. E, obviamente, eu acho que os projetos terão uma importância fundamental para o fomento, para a reativação da cultura na cidade do Rio de Janeiro, porque a gente está falando de um volume importante de recursos, onde o Estado também
vai estar investindo na cidade do Rio de Janeiro na casa de quase 40% dos recursos que eles estão destinando ao fomento à cultura, entendendo a importância da cidade do Rio de Janeiro nesse processo. Então, a gente tem uma expectativa importante para esse final do ano, de muito trabalho no caminho, mas também da possibilidade de uma retomada da cultura de uma forma muito forte e obviamente, gerando emprego e todos aqueles que, nesse período, tiveram momentos difíceis, de que a lei de auxílio, e aí o nome já diz, como ela é uma lei de auxílio emergencial, é importante que a gente trabalhe da forma mais rápida possível para poder atender os fazedores de cultura, os produtores de cultura. Adolfo, muito importante você esclarecer aí, você deu um panorama muito importante, porque você conseguiu colocar, inclusive, a dúvida que paira no ar com muita gente, como é que eu entro, se é pelo Estado, se é pelo município, quanto tem de recurso através de cada uma das secretarias. E também interessante você colocar que o prazo é imediato agora, né? Então, fechou agora os cadastros, né, que a prefeitura fez em setembro, finalizando em setembro, e em outubro já começaria a pagar. A Patrícia Moreno está fazendo uma pergunta aqui, até colocando para você, quem ganha o auxílio, se pode ganhar um edital também. Alguém que consegue, pode fazer jus aos 2 recursos, por exemplo? A gente está trabalhando nesse sentido de avaliação seguinte, quer dizer, quem tem o auxílio é pessoa física, né? O auxílio do inciso 1º. A gente vai trabalhar fundamentalmente na questão dos editais com produtores, enfim, com produções, grupos teatrais, grupos de música, com projetos. Então, entendo que como um é no CPF, o outro na pessoa, na sua grande maioria, será na pessoa jurídica, não vejo problema nenhum, né? O que a gente vai limitar é, obviamente, nos editais que o mesmo grupo possa ganhar 2 editais. Legal, bom esclarecimento. Eu quero, pegando esse gancho, para não ficarmos só aqui na Lei Aldir Blanc, queria que você puxar um assunto que foi muito nervoso, né, Adolfo? Queria comentar, mas eu queria também destacar a sua atuação, independente de você estar dentro da prefeitura. A gente, a Apresenta, fez um papel muito crítico naquele momento sobre a decisão do Executivo de paralisar, de fazer o remanejamento orçamentário de algumas matrículas, e de imediato impactou sobremaneira no cronograma de repasse dos recursos oriundos da lei do ISS. E eu queria aqui dar um depoimento, um testemunho, que você mesmo dentro da casa, com o secretário que é dessa pasta tão importante, foi um grande aliado, inclusive na conversa, no diálogo com o prefeito, com a secretária de Fazenda, com a Câmara de Vereadores, para construir as alternativas possíveis e a gente pudesse voltar a pagar aquilo que era de direito, que era devido, do cronograma já previamente aprovado. Acabou que foi muito difícil, né, essa aceitação por parte da Prefeitura, da Secretaria de Fazenda, e acabou que a Câmara dos Vereadores teve que implementar um projeto de decreto legislativo que gerou a lei nova e que obrigou que não fossem represados os recursos oriundos da lei, o que é muito importante para o setor cultural, é fundamental para a sobrevivência de empresas e principalmente para assumir os compromissos já previamente contratados. Eu queria que você desse um depoimento, Adolfo, eu falei um pouquinho aqui, mas de como é que você está vendo agora, nesse cronograma, após esse capítulo ruim, a parte boa. Você de imediato conseguiu já criar um novo cronograma de repasse, queria que você contasse um pouquinho como é que isso está, que valores estão sendo pagos atualmente, se vai concluir, né, até o final do ano, se dentro do cronograma, a integralidade dos recursos previamente destinados. Bom, acho que é bom a gente... É óbvio que a cidade do Rio viveu um primeiro momento da pandemia, um momento muito difícil, né? Quer dizer, uma perda de receita quase na casa dos seus 30%. Agora que acho que enfim, a retomada das atividades econômicas, quer dizer, as receitas voltaram aos cofres do município e a gente está falando nesse ano de um investimento
na lei de incentivo do ISS na casa de 54 milhões. E para o ano que vem a gente está batendo o recorde na lei de incentivo. Estamos falando de 59 milhões, né? E o projeto de lei que havia sido aprovado anteriormente, depois, através de um decreto regulamentado, falava da disponibilidade desses recursos da lei de incentivo. E acho que depois de uma ampla, vamos chamar assim, de uma ampla capacidade de convencimento, não só da equipe da Secretaria de Cultura, mas, óbvio, com a participação da sociedade civil organizada, enfim, de uma ampla discussão dos parlamentares, de uma ampla conversa com a Secretaria de Fazenda, do entendimento também da importância desses recursos por parte do prefeito para o investimento na cultura da cidade do Rio de Janeiro, se entendeu, e aí, através desse decreto legislativo, se retomou a questão dos desembolsos e repasses para a lei do ISS. Paralelo a isso, naquele momento, óbvio, a gente estava fazendo, se não me engano, no primeiro momento era algo na casa de 5 milhões, 8 milhões. Pegamos a nossa equipe, aí agradecer todo o empenho da nossa equipe de fomento, do Eduardo Marques, toda a sua equipe que trabalhou muito, você sabe, acompanhou muito bem. Fundamental, um timaço. O timaço que você tem, Adolfo. O Eduardo lidera um timaço sobre a sua coordenação. Aí eu quero saudar aí o André Novo, teu chefe de gabinete, enfim, todo o teu time técnico, e o Rafael, o time do Eduardo Marques lá, que eu acompanhei a missão inglória e, ao mesmo tempo, quase que ininterrupta de buscar os caminhos e a organização desse cronograma para que pudesse trabalhar de uma maneira isonômica e correta o repasse, né? Ou seja, a garantia daqueles que haviam contratado previamente os recursos do ISS. Claro, e óbvio que para a gente, quer dizer, como a gente falava lá no início, Pedro, e aí enquanto gestor, você já esteve do lado de cá, sabe como é que é, quer dizer, a pandemia era para nós tudo muito novo, né? Quer dizer, como é que a gente adequava alguns projetos da lei do ISS, permitindo para que eles não parassem, como é que a gente garantia, obviamente, a execução desses projetos, e a gente, muitos produtores nos trouxeram propostas de projetos ou de forma híbrida, ou também através da web, através da internet. Óbvio que a cultura, acho que no pós-pandemia a gente vai ter um chamado de momento novo de reabertura, ou de um novo processo. Eu tenho discutido com muitos produtores que dizem assim, olha, Adolfo, eu vou trabalhar agora, a partir de então, com meus eventos de forma híbrida, né? Eu vou ter o presencial, mas eu vou colocar uma parcela deles também através da internet. Muita gente que trabalha com música, que trabalha com teatro, óbvio que o presencial é muito melhor e sem dúvida nenhuma você está num show ao vivo, você está num teatro, você está num centro cultural, mas acho que a gente caminha, e eu vejo aí os principais produtores discutindo, os principais donos de equipamentos privados também. Outro dia falava com o Calainho, que também é alguém que a gente discutiu muito esse processo de reabertura. Ele falando isso, Adolfo, eu já estou aqui pensando num processo híbrido no pós-reabertura e que vai se tornar permanente, né? Então, para a gente também, ali na lei do ISS, onde a ampla maioria dos projetos, tirando, óbvio, a gente tem ali projetos de livros, tem projeto de restauro, estamos restaurando o portão do Parque Guine com recursos do ISS, vamos fazer uma restauração num outro projeto também com a renúncia também ali no Parque da Catacumba, de todas aquelas objetos artísticos lá do Parque da Catacumba também serão restaurados. Então, mas tirando esses projetos, na sua grande maioria, são projetos de festivais, de música, de festivais de cinema, de peças de teatro. E, óbvio, isso para a gente, quer dizer, era uma coisa que a nossa equipe nunca tinha vivido. Então, a gente também procurou, num primeiro momento, entender
quem teria capacidade de trabalhar os seus projetos de forma remota para que também... De se readequar, né? De se readequar, organizar. Exatamente. Então, a gente, num primeiro momento, trabalhamos nesse sentido. E, óbvio, aceitamos uma série de projetos que vão estar sendo executados de forma remota, a gente garantindo, obviamente, os recursos e garantindo a execução dos projetos, entendendo que também, nesse momento da pandemia, quer dizer, a cultura teve um papel fundamental. Quer dizer, as lives já existiam antes da pandemia, mas acho que no período da pandemia, sem dúvida nenhuma, elas se tornaram muito mais públicas e algo que também acho que fica no pós-pandemia. Então, a gente trabalhou muito nesse sentido e começou a criar, obviamente, critérios no sentido da execução desses projetos, nos seus repasses, e aí uma discussão que vocês da Apresenta participaram também, gerando o critério desse repasse, e eles estão acontecendo. E eu acredito que aí já a gente caminhando para um processo de reabertura, os teatros já autorizados, o cinema também. Aliás, estamos discutindo com os exibidores o formato dessa reabertura. Teve uma polêmica inicial na questão das bombonières, mas a gente já está chegando a um acordo ali com a vigilância sanitária. Então, a ideia é que a partir de 1º de outubro seja autorizado também as bombonières. Na questão dos teatros, também na sua capacidade de 50%. É muito importante, e aí acho que o prefeito teve uma sacada importante, que foi a criação de um comitê científico, né, da prefeitura, para que não houvesse essa decisão apenas das secretarias. Óbvio que a vigilância e a Secretaria de Saúde têm um papel determinante nesse processo, mas quando você cria um comitê científico que não é formado só por servidores públicos, mas por médicos, por pessoas da academia, enfim, por universidades, isso, obviamente, nos dá muito mais segurança e legitimidade para tocar esse processo de reabertura da cultura. E foi um pouco nesse caminho, e é nesse caminho que tem acontecido. Quer dizer, reabriram as Ferartes, agora teatro e cinema, quer dizer, em breve aí os eventos abertos também, a Feira Hippie de Ipanema voltou. Então, tem muita coisa já começando a acontecer, de forma, obviamente, com todos os critérios, com todas as regras de ouro chamadas pela prefeitura e com a segurança, obviamente, de um aval técnico-científico desse comitê que foi criado pelo prefeito, e é por ele que passam todas as autorizações das atividades. Eu sei que, e acho que, de certa forma, a cidade do Rio de Janeiro também partiu na frente de muitos municípios, apesar, obviamente, de ter uma ansiedade grande para que se reabram na sua totalidade muitas atividades. Eu quero pegar esse gancho, Adolfo, sobre a questão da reabertura. É um trabalho, eu não preciso aqui narrar, você sabe muito bem, mas os amigos que nos acompanham aqui, nos escutam, Apresenta participou ativamente, vem participando da construção desse protocolo de retomada. Ainda no mês de maio, quando a gente encaminhou o primeiro protocolo, com diagnóstico bem definido, com estudos científicos, com pesquisas feitas em outros países, mas também ao longo do Brasil, para que pudesse justamente contribuir e colaborar com as premissas que seriam adotadas pelos governos aí, municipal, estadual. Quero ressaltar o trabalho muito bem liderado pela secretária Adriana Alves de Carvalho, querida amiga, privilégio ser sua irmã, mas, verdade. Mas também uma liderança importante no setor, assim como vinha já na liderança do Otávio Leite pelo Estado. A Daniele Barros também tem feito um papel importante lá na cultura do ICMS, mas eu vou deixar esse capítulo para depois. A gente tem uma crítica em relação a essa preocupação, muito mais preocupação em relação a essa mexida que foi feita agora na lei do ICMS. Aqui, na lei do ICMS, então é um desafio a gente ter que criar um teto. Acho que a gente não deve fazer isso, acho que é muito ruim, a lei é muito boa para o setor e fundamental. Mas, com relação à retomada, a gente vê que foi muito tardiamente essa autorização para os teatros, cinemas,
as casas de espetáculos ainda não liberaram, as feiras, eventos de negócio demoraram muito a acontecer, mas mesmo assim acho que o Rio de Janeiro saiu na frente de cidades como São Paulo, por exemplo, que estão ainda nessa discussão, e a gente tem feito esse papel também discutindo lá, mas não é que isso tenha que ser uma vantagem. Acho que o Rio de Janeiro começou muito bem e depois se perdeu um pouco pela preocupação natural que deve ter o comitê científico, mas a nossa preocupação é muito grande em relação a até onde vai a capacidade da vigilância sanitária em discutir com o setor e conseguir defender junto a esse comitê científico. Por exemplo, eu sei que não está ao seu alcance, mas também quero registrar o seu intenso, sua intensa pressão junto ao prefeito para que pudesse levar essa preocupação do setor legítima, porque não fazia sentido outras atividades econômicas começarem, como, por exemplo, comércio, shoppings e teatros, cinemas que tem, e outros eventos sociais, eventos de negócios, e que estavam ali combalidos já com uma indústria que está sofrendo demais desde o início. E ninguém aqui é Nostradamus, mas todo mundo previu o futuro, porque sabíamos que nós seríamos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Mas é natural que, gradualmente, com responsabilidade, com organização e planejamento, o setor pode e deve ser um aliado do governo nessa retomada. E os teatros e cinemas agora voltaram, segunda-feira, como você bem falou, né, ainda com algumas restrições, isso está sendo resolvido, mas a gente quer e clama para que a voz da pasta titular, como você tem feito na cultura, assim como tem que ser o turismo, lá a secretária Camila tem também ajudado muito, que defendeu muito a retomada dos atrativos turísticos, mas a vigilância sanitária precisa ter uma voz um pouco mais forte, porque ela está dialogando com o setor, porque a gente não pode ficar na mão também de um comitê científico que não compreende a atividade como um todo. Evento não é todo mundo aglomerado na frente de um palco, uma confusão tremenda, como se identificava. A gente chegou a ter um feedback do comitê científico de que congressos, feiras, por exemplo, não poderiam voltar, porque estaria atraindo turistas de outras regiões e estaria colocando em risco a curva descendente que o Rio de Janeiro vinha liderando. E isso é uma besteira, porque nem estamos em lockdown, nem estamos com fronteiras fechadas e, principalmente, nós temos líderes como titulares de pastas, como a que você comanda, com bastante conhecimento, competência e defesa do setor. Então, tem que se dar uma chancela. Acho que esse comitê científico é uma crítica que eu queria fazer. Ele está com muito poder. Eu acho que, muitas vezes, o próprio prefeito está ficando a reboque disso. E isso está prejudicando essa recuperação gradual. Então, eu queria só fazer essa consideração, mas quero elogiar o trabalho que você fez para que pudessem abrir os teatros, cinemas, os equipamentos culturais, museus também, já abriu da outra vez, junto com as feiras de negócios. E vamos esperar que agora, dia 1º de outubro, se mantenha o cronograma e que aí sim teremos os eventos gradualmente voltando a acontecer e a gente possa ter essa atividade muito mais organizada, lógico, com fiscalização. Acho que tem que punir, Adolfo, tem que punir quem faz errado. É claro que muita gente dança fora do ritmo e esses que dançam fora do ritmo não podem penalizar todos aqueles que são organizados. Estou aqui vendo o querido Robert Guimarães, da Feira Hype. A Feira Hype ela é organizada, ela tem capacidade de restringir, nada tem diferente do que, por exemplo, as feiras de arte, a Feira Hype, que abriram, que devem ter aberto, deveriam ser aberto mesmo. Mas a Feira Hype, imagina, um equipamento, um atrativo turístico, cultural, que tem toda a capacidade de trabalhar com a redução de público e com o controle da situação. Então, essa consideração que eu queria falar sobre essa questão da retomada e dizer que a gente espera que os teatros, cinemas, possam ser os grandes alavancadores dessa vida pós-pandemia, né? Que sejam os eventos, as casas de espetáculos que vão atrair o público de forma organizada e planejada. Tem tido vários encontros agora já pré-campanha, né, eleitoral, sendo organizados nesses equipamentos. Também é um espaço diverso e estritamente democrático, e acho que isso é importante para a retomada da cultura nesse futuro. Bom, Pedro, primeiro, assim, é um desafio enorme esse processo de reabertura e, sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade muito grande, né? Quer dizer, você tem parcela do setor em alguns momentos que diz, olha, cuidado na questão da própria reabertura dos teatros. Óbvio que a gente travou um processo de discussão bastante amplo
E aí não poderia aqui deixar de ressaltar a importância que teve nas figuras do Flávio, da Vigilância Sanitária, que é aquele profissional da prefeitura que ficou conhecido naquela questão lá Da Dias Ferreira, né? Do Leblon. Exatamente. O O Flávio, Flávio, a Cátia Simões, incansável a própria secretária Bia Bush também tem feito um a trabalho secretária Bia, o nosso Anderson, enfim, toda a equipe da Vigilância Sanitária. Esse que acaba de entrar aqui com a gente, ó, o Rafael, nosso vereador Rafael Aloysio Freitas, assim como o vereador Felipe Michel, mas o Rafael que tem sido um incansável em defesa das diversas indústrias, ele que foi um líder nessa questão de ISS e que dialogou o tempo inteiro de forma republicana, democrática e institucional com você, com a Fazenda, com o prefeito, enfim, em nome do setor. Queria só complementar. Cheio de gente conhecida, o vereador, como eu falei, o Felipe Michel. Meu amigo Natim Batera, meu amigo Laumar, tem uma turma grande aqui, ó. Armandinho. Você. Armandinho Fontoura de Vitória, rapaz. Um abraço, Armandinho. Olha isso. Um abraço para você também. É um batalhador da cultura na cidade de Vitória. Quero falar do Marcelo Arado, o Felipe Michel, o Felipe que tem sido um aliado por conta da Secretaria de Eventos. Mas também mandaram mensagem aí, o Felipe não ia poder estar presente, mandar uma mensagem para você. O Felipe é um grande guerreiro, tem ajudado muito o setor de eventos, fez uma reunião importante com a secretária Bia Bush e com a subsecretária Márcia Rolim para colocar em pauta a questão da reabertura. Mas a gente entende que esse comitê científico precisa ouvir mais a parte executiva. Mas isso que eu queria te dizer, Pedro, e aí é importante, quer dizer, eu sei do quanto você defende o setor e quanto apresenta tem sido uma associação que representa grande parcela do setor, em especial da questão dos grandes eventos, etc. E sei que, obviamente, os produtores são todos muito responsáveis e têm suas preocupações. É óbvio que ninguém quer ter um evento aberto que possa gerar qualquer tipo de problema de saúde pública para a nossa cidade, porque a imagem da cidade é a imagem do evento de cada um. Mas óbvio que também é importante a gente ressaltar de que nas mãos lá da secretária de Saúde, desse grupo do Comitê Científico, tem também uma análise das curvas, obviamente, da evolução da questão da pandemia. Claro. Muito tem se colocado em várias cidades e em vários estados, por exemplo, no pós-feriado de 7 de setembro, que muita gente se viu lá da São Paulo, que as pessoas muitas pessoas foram para a praia, trânsito, enorme lotação, nas próprias praias do Rio também, região dos Lagos, etc. Muita gente viajando para as cidades da região dos Lagos, quer dizer, em alguns estados, quer dizer, houve uma curva de crescimento também na questão da pandemia. Paralelo a isso, houve também toda uma desmobilização de muitos hospitais de campanha, que acabaram, de certa forma, quer dizer, sobrecarregando também a rede municipal de saúde. Então, quer dizer, os dados ali, quer dizer, além, obviamente, da avaliação da capacidade da execução de um evento, entram também na análise ali os profissionais da saúde, quer dizer, que ficam acompanhando as curvas de crescimento e, obviamente, as curvas de ocupação dos hospitais da rede pública que têm atendido, enfim, as pessoas com Covid. Então, é um desafio enorme. É óbvio que a gente está falando de tudo é muito novo mesmo para a ciência, né? Quer dizer, estamos aqui todos nós para que o normal se torne de fato normal. A gente precisa da vacina. Essa é a grande questão, é a chegada da vacina, que essa não vai nos deixar, do ponto de vista da tranquilidade para tudo. Aí, de verdade, a gente terá o normal. Por enquanto, a gente está num chamado novo normal, né? Então, quer dizer, entra também nessa avaliação todas essas curvas. Mas eu acredito, de fato, e aí é importante para que a gente possa deixar com muita clareza aqui, que acho que a cidade do Rio de Janeiro
conseguiu sair bastante na frente nessa história, quer dizer, no acompanhamento também, na questão do hospital de campanha, que foi instalado lá no Rio Centro, enfim. Então, e acho que a gente vai conseguir em breve ter essa reabertura de forma completa, de que a gente possa ver na cultura funcionando e os produtores de cultura podendo tocar os seus projetos, gerando renda, também entendendo que a cultura, e é muito importante isso, entendendo que a cultura é uma atividade econômica importante para a nossa cidade, fundamental, que gera emprego, a gente conversa muito isso, enfim, de que é importante para a gente cada vez mais que a gente produza, e aí, Pedro, acho que a Apresenta pode ter um papel fundamental. Outro dia eu conversava com o pessoal da OAI, acho que o Calu estava aí, que é o presidente da OAI, também nos acompanhando, organização um abraço para o Calu, eu vi o Calu aí, um abraço para ele. A OAI tem sido e que a gente possa também, Pedro, e aí queria muito já... a gente teve só tempo muito nesse período da pandemia, de discutir o momento, de discutir as saídas, de discutir a questão da lei do ISS, mas acho que a gente, junto com a Apresenta, com a FEComércio, com o SENAC, com a UEI, que já se colocou à disposição, enfim, das universidades, a gente também produzir métricas, né, do quanto o mercado gera de emprego, o quanto o mercado gera de renda, o quanto é importante a lei do ISS para a cidade do Rio de Janeiro, que no ano que vem vai bater o seu recorde, de quanto isso gera de economia para a cidade, sem falar, obviamente, da interação desses projetos com a educação, com a Secretaria Municipal de Educação, enfim, com o turismo, que bem você falou aqui, enfim. E acho que a gente vive um momento bacana, que é conseguir, na cultura e no turismo, um diálogo nas 3 esferas de poder, né? Perfeito. Estamos falando aqui de Estado, governo federal, enfim. A gente teve a oportunidade outro dia de fazer uma conversa com o Bruno, que assumiu a Secretaria Nacional do Audiovisual. Eu estive lá já com Frias. Acho que o momento é um momento de união, né? A Lei Aldir Blanc é um símbolo da capacidade que a cultura tem se unida, né, de avançar, de alcançar o seu verdadeiro patamar, a importância do seu patamar. Acho que se a gente conseguir se tornar, de fato, o que foi na Lei Aldir Blanc, essa ilha de consenso, né? Você vê, quer dizer, no período da pandemia, a gente teve pelo menos 5, 6 projetos de lei tramitando na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. A gente teve um dia de sessão que só falou disso, quer dizer, a gente no final do ano passado conseguiu aprovar um plano municipal de cultura e a criação do fundo municipal, onde a gente não esperava, naquele momento, que ia poder estrear o fundo municipal com os recursos da Lei Aldir Blanc. E esse fundo vai ter uma importância para os próximos gestores que vão passar aqui pela cadeira da cultura, quer dizer, uma cidade da importância do Rio ainda não tinha um fundo municipal, e era uma demanda de quase 10 anos da sociedade civil organizada. Então, nós criamos o sistema, criamos o fundo e estamos agora numa discussão de encaminhar um projeto de lei para a Câmara, ainda antes do final do ano, da criação do Plano Municipal de Cultura, que vai nos gerar políticas públicas pensando e apontando para o futuro da nossa cidade. Então, acho que existem ganhos importantes muito grandes, que é alcançado nesse último ano, e vejo aí de forma muito otimista, apesar de tudo, né? Quer dizer, a gente sabe quantas famílias sofreram nesse período da pandemia, quanta gente perdeu parentes, entes, enfim, pelo mundo todo aí. Adolfo, eu vou só aqui. Oi, turma. Acabou caindo aí antes do tempo.
Peço desculpa a vocês aí que a gente não conseguiu encerrar da maneira adequada. Estou esperando o secretário Adolfo voltar só para a gente finalizar. Ele estava falando, muito importante a fala dele. E o Instagram tem essas coisas, né? Tem um limite de 1 hora e a gente acabou aqui, estava no 1 minuto final, não sei o que aconteceu, mas não sei se caiu a conexão dele, a gente não conseguiu fazer o encerramento. Então já ele entra aqui para poder a gente finalizar e a gente encerra. Quero agradecer muito a presença de vocês. Um beijo, querida Vilma. Obrigado pela presença, sempre engajamento efetivo. Deputado Gustavo Tutuca, aqui agora, estamos voltando, querido deputado estadual, grande líder do turismo, da cultura, da tecnologia, da ciência, grande aliado, grande defensor. Está aqui, ó, nosso secretário Adolfo entrou. Solicita aí, Adolfo, para eu poder você fazer a sua despedida, terminar a sua explanação, a gente encerrar em alto estilo, como foi essa primeira Insta Live da Apresenta, com você de convidado, com muito orgulho e nos prestigiando sempre. Obrigado, deputado Gustavo Tutuca, pela presença, meu amigo, meu irmão, Tutuca, que foi secretário por diversas vezes, grande defensor e relator. Importante que se diga aqui, o Tutuca é o relator, coautor e relator da lei do ICMS, que foi aprovada no final de 2018. Adolfo, você de volta aqui, está tão bom que a gente nem percebeu o encerramento aqui, ó. E a gente voltou para você poder terminar a sua fala. Só deixar um abraço para todos. Acho que a gente falou muito, né? E acabou o tempo. Né? o tempo é curto para quem faz demais, olha isso. É isso. Deixar um abraço aí para a Vilma. Vi que o nosso querido deputado Tutuca entrou também aí. Um abraço grande, deputado Tutuca. E deixar um abraço para todos da Apresenta. Obrigado pelo carinho, da oportunidade da gente poder bater esse papo. Você que, enfim, além de parceiro, amigo de muito tempo. Então, deixar um abraço para todo mundo. Estamos aqui na batalha, enfim, prontos sempre para ouvir e para tentar contribuir de alguma maneira, sendo uma ponte aqui nos desafios da cultura da nossa cidade. Adolfo, quero agradecer. Quero dizer que é um enorme prestígio poder ter você na função que você exerce hoje. Eu, particularmente, sou testemunha disso, não só porque sou seu amigo, mas porque acompanho a sua trajetória, um trabalho digno e em todos os lugares que você passou, pelas secretarias, pelos governos, pela Assembleia Legislativa, pela liderança que você teve à frente de missões difíceis e muito desafiadoras, como foi São Gonçalo, mas também desde o início da sua militância, especialmente hoje, emprestando a sua capacidade para poder liderar essa parte. Realmente, como você falou, de tantas coisas que a gente conseguiu vencer, paradigmas e muros que pareciam ser intransponíveis, eu não tenho dúvida que isso é sinônimo de quem quer realizar e quem tem competência para, inclusive, descobrir os caminhos e os meandros para que possa vencer, inclusive, essa margem do executivo que você conhece tão bem. Você teve capacidade de convencer o prefeito, você teve capacidade de, inclusive, mudar decisões, articular com os outros secretários para poder fazer o interesse maior, que era o interesse do setor cultural nesse período que você está aí à frente. Tão pouco tempo, mas tanta coisa você já coordenou, você já comandou e continua fazendo. Para nós, é um prestígio ter você liderando esse processo, mais uma vez. Quero aqui agradecer muito a sua presença e de todos os amigos que aqui nos acompanharam, todos os produtores culturais. Dizer que é um privilégio poder ter essa pauta como uma pauta legítima e importante da Apresenta. A gente, como eu bem falei aqui no início, essa é a primeira Insta Live. A gente vai fazer as lives especiais agora uma vez por mês. Já foram 23 nesse período de pandemia. Já fizemos lives de diversos conteúdos. Agradecer os representantes parlamentares que por aqui passaram e que têm nos ajudado. Quero pedir o engajamento da nossa turma e sua também, Adolfo, na aprovação do PL 1833, de coautoria dos vereadores Rafael Luiz e Felipe Michel, que vão garantir um pacote de incentivos à indústria do entretenimento, ao setor cultural, ao setor turístico, ao setor e aos eventos da nossa cidade.
são fundamentais para essa retomada do desenvolvimento, não é só a retomada das atividades, mas principalmente a nossa certeza de ter você na liderança desse processo, interagindo agora nessa recuperação com a vigilância sanitária, pressionando o prefeito quando necessário, conversando com a secretária de Fazenda, com a secretária Mary, que nos escutou também, que foi muito atenciosa com os nossos pleitos e que pôde, antes da aprovação do próprio PDL do Rafael, ela escutou você e conseguiu construir um caminho, um cronograma, ainda que lento naquele momento, mas se não fosse essa articulação, a gente ainda estaria paralisado. Eu não tenho dúvida disso, que a sua posição, a importância, como você falou no início, dos equipamentos culturais, o Museu do Amanhã, quero aqui mandar um abraço para o Ricardo Piquet, turma do IDG, ao Calu, que você mencionou aqui da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que tem sido um parceiro, né, do Rio de Janeiro, do Brasil. Um abraço para o secretário do Audiovisual, Bruno Graçamelo, Bruno que esteve aqui com a gente, apresenta e agora nos representa lá no governo federal e que você já, imediatamente na sua entrada, fez questão de dedicar todo o seu apoio, juntando o setor cultural. Tivemos com o Léo Ed, lá do CICAV, tivemos com o Saron, do Itaú Cultural, a turma da Firjan, da Fiesp. E como você bem falou aqui, o desafio está aceito, Adolfo. Vamos juntar esforços com o IFEC, lá do Instituto FEComércio. Eu já conversei com o presidente Antônio Queiroz, ele ser um aliado na construção dessas métricas que você mencionou, para que a gente tenha parâmetros dos impactos econômicos e a gente dê a sequência para garantir e para tirar um pouco desse peso nevrálgico que são sempre depositados sobre os incentivos, sobre as políticas públicas vantajosas que permeiam a reconstrução desse setor. E você tem liderado essa bandeira como ninguém, não só com a sua competência, mas com toda a envergadura que você tem, respeito junto ao meio político, junto ao Congresso Nacional, junto ao presidente da Câmara e ao Senado Federal, como você falou. O senador Flávio Bolsonaro foi importante nesse processo da Lei Aldir Blanc, assim como o senador Harold, o senador Romário, e foi importante que carregou debaixo do colo. E a gente tem que fazer valer essa união nesse momento. Ter o presidente da República, o presidente do Congresso, ter o presidente do STF e termos aqui Prefeitura e Estado, independente da sua posição política, devem falar, devem dialogar, devem construir pautas positivas. Esse vai ser o caminho do sucesso. Quero te agradecer mais uma vez o prestígio, obrigado pelo seu tempo, obrigado a quem nos acompanhou aqui, um abraço a todos. A gente vai encerrando por aqui a Insta Live. Obrigado. Um abraço grande para você. Um abraço para todo mundo. Forte abraço. Vamos em frente, seguimos aqui. Tchau, Adolfo. Obrigado pelo seu apoio. Viva a cultura. Um beijo. Viva a cultura. Viva a cultura, viva os eventos. Viva o Rio. É isso aí, turma. Obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Desculpa aí os atropelos nossos. Essa foi a primeira Insta Live aqui da Apresenta, com a participação do secretário Adolfo Conder. Nós vamos fazer semanalmente essas novas lives. Sigam a gente aí nas redes. Sigam lá pelo YouTube também. E uma vez por mês a gente vai fazer as lives especiais, como a gente vinha fazendo ao longo de todo esse período da pandemia. Quero despedir aqui Lívia Mello, que entrou agora, o pessoal que a gente vai despedindo, todos aqueles que nos acompanharam e nos deram o prestígio aqui da presença nesse Instagram, nessa Insta Live, a primeira de muitas que nós pretendemos fazer. Um abraço a todos que fiquem aqui. Meu querido amigo João Paulo Pedrosa, obrigado aqui, finalizando essa nossa live. Obrigado, quero dizer que a cultura caminha num projeto de reconstrução da nossa economia. A cultura aliada com o entretenimento e com o esporte gera um grande resultado no turismo. E é assim que a gente vai fazer, porque nessa força que a Apresenta tem tentado liderar, estejam à vontade, sejam bem-vindos aqueles que quiserem fazer parte desse movimento, dessa nossa rede. É uma rede de construção para o nosso setor, para um ambiente de negócio muito melhor. Mais uma vez, um beijo a todos vocês. Obrigado pela presença. Espero que tenham gostado. Vamos deixar gravado lá no IGTV do perfil da Apresenta Rio no nosso Instagram. Tá bom? Beijo a todos, queridos. Valeu por acompanhar. As lives vão ficar gravadas sim, Lívia, lá no Instagram da Apresenta Rio.
mas quem mais eu não citei aqui, para não ser Marcelo Antunes, Bezinha, Cheirinho do Dendê, Lu Wolf, querida Lu Wolf, mega, hiper, super produtora, a produtora do Summit da Apresenta, ela que tirou onda. Quem mais? Biés Geradores, Camila, a Santos, Lexúria, eu vi aqui Transferrio, querido Sérgio Dáurea, Baixada Carioca, Café do Laumar Cidar, é isso? Laumar Cidar? Grupo HPR, locadora, Pritovars, Salomão do Brasil, mais uma vez, querida. João Paulo Pedrosa, beijo para você, daqui a pouquinho estamos juntos. Tadeuzinho, estamos encerrando aqui, despedindo de todo mundo, um beijo para você, obrigado. Coluna Independente, ela faz diferente. Sigam lá, que tem muita novidade cada vez mais, na madruga. Parceiro da madrugada, Tadeu, um beijo para você. Gente, vou lá encerrando aqui agora. A gente terminou aqui a nossa live. Norma, um beijo para você, querida. A gente vai encerrando por aqui. Ficaria aqui horas conversando, batendo papo, mas eu tenho que deixar gravada essa live que a gente encerra neste momento aqui pela rede da Apresenta. A gente agradece mais uma vez a presença de todos. Esperamos que em breve tenhamos novidades cada vez melhores para o nosso setor cultural. Tadeu, Adolfo respondeu muita coisa importante aqui. A live está gravada no IGTV da Apresenta. Entra lá, se não tiver alguma pergunta sua respondida, a gente encaminha diretamente. Tá bom? Beijo, gente. Vou lá, tem que encerrar por aqui. Agradecendo mais uma vez aqui quem me prestou o espaço aqui em Trânsito, Hotel Nacional. Obrigado, turma do Hotel Nacional, Rafael Andrade, Cláudia, gerente, a turma aqui da operação. Obrigado pelo carinho e pela gentileza de ceder aqui o espaço para a gente poder dar sequência nesse trabalho, dessa programação online da Apresenta. A gente vai encerrando por aqui. Um abraço a todos, um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, vamos que vamos. Amanhã é sexta-feira e a gente segue nosso trabalho, torcendo por mais novidades positivas para o nosso setor.